Alguém necessita de socorro. Seja esperto e dê passagem. Não obstrua o trânsito. Alguns segundos podem salvar vidas. Serviço de Utilidade Pública Difusora. Rádio Difusora de Londrina. Direção-geral, Bispo Amorim. 12:29. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos de qualquer parte do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo, que nos ouvem através do site da Rádio Difusora. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Neste primeiro trimestre de 2017, através da nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos estudando a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Como o cristão pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Hoje a nossa lição é a lição de número 10, que traz como tema mansidão, torna o cristão apto para evitar pelejas. E para tanto, nós gostaríamos de ler com os nossos amados irmãos e ouvintes o nosso texto áureo que se encontra na carta de Paulo escrita aos irmãos da cidade de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Bem, iniciando uma rápida meditação, como costumeiramente fazemos em nosso programa, é um programa de curta duração, então temos que correr, não é? Os irmãos sabem que na nossa convivência familiar, nós herdamos, não é, bons comportamentos e também maus comportamentos. Existem coisas boas que nossos pais transmitem para nós, não é? Nós, até involuntariamente, acabamos agindo ou fazendo ou pensando a partir da observação diária, não é? Observação que a gente tem no nosso dia a dia. Mas existem maus comportamentos que nós temos uma tendência em reproduzir na nossa vida. Mas, sabe, e muitos deles trazem um prejuízo muito grande. Mas isso tudo mudou porque um dia nosso Senhor Jesus Cristo resolveu deixar a cidade de Nazaré e mudar-se para a cidade de Cafarnaum. E o capítulo 4 do Evangelho escrito por São Mateus, nos diz que numa determinada manhã, capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus caminhava junto ao mar da Galileia e viu dois homens
André e Pedro, e eles estavam lançando as redes. O Senhor disse a eles: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Sabe, dali para frente tudo mudou. A mensagem do Evangelho foi passando de gerações para gerações, e um dia, de alguma forma, o Senhor abençoou e tocou no coração de alguém que se interessou por nós. E nós ouvimos esta mensagem e fomos procurar Jesus e recebemos Jesus como nosso único Salvador das nossas almas. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. A partir desse momento que nós nos interessamos pela mensagem do Evangelho, então aí o Espírito Santo passou a habitar em nós. Nós aceitamos Jesus. Jesus nos aceitou. Muitos estavam numa situação difícil, mas Jesus reverteu o quadro. Existiam pessoas que não tinham condições, mas o Espírito Santo passou a habitar em nós. E nós estamos estudando aqui a respeito disso, das obras da carne que daí ficaram para o passado, ficou no tempo passado. E dali para frente, do encontro com Jesus para frente, mudou a nossa vida. A nossa vida tomou um novo rumo. E aí nós dissemos nos programas anteriores que quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós nos tornamos pessoas alegres, falamos sobre a paz, falamos sobre a paciência, falamos que o cristão se torna benigno, bondoso e fiel. E hoje nós queremos rapidamente falar que o Senhor também vai promovendo uma obra de transformação no nosso coração. E nós vamos nos tornando mansos. Glória ao nome de Jesus. Mansidão. E aí, o nosso querido comentarista da nossa lição desse trimestre, ele nos diz, pastor Osiel, ele nos declara aqui, traz aqui uma definição, que a mansidão é uma atitude interior que nos leva a agir com graça e amor, mesmo diante de situações difíceis, de quadros difíceis da nossa vida. Mesmo nestes momentos nós temos que ser mansos. E por que devemos ser mansos? Porque nosso mestre, Senhor, Rei, governante, nosso Supremo Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele era manso. Mateus 11, 28 diz-nos o seguinte: o Senhor Jesus, quando nos chamou para a sua maravilhosa graça, quando ouvimos o convite e fomos a Cristo, ele nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, nesse momento, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, que nós fomos a Cristo, nós ouvimos do Senhor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, do momento em que recebemos Jesus em diante, nós temos que nos esforçar para nos parecer com o nosso Mestre, para sermos identificados com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Mestre, ele era humilde, ele é manso e é humilde. Glória ao nome de Jesus. Bem, aqui já apareceu uma palavrinha nova, que é a humildade. A mansidão e a humildade. Nós sabemos que uma criança, e aí nós precisamos explicar rapidamente esse processo, como é que ele se dá. Uma criança, quando ela vai iniciar um processo de aprendizado para, no final desse processo, saber escrever, a criança primeiro precisa aprender a andar. Depois a criança vai aprender a falar. Depois, posteriormente, a criança vai aprender a ler, para só posteriormente ela poder escrever.
para o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, o cristão, o discípulo de Cristo, se tornar manso, é preciso que primeiro ele se torne uma pessoa humilde. O cristão não pode ser arrogante, não pode se julgar o dono da verdade, porque o nosso mestre não era assim. O nosso mestre é humilde, e nós, se quisermos ser seus discípulos, precisamos também ter humildade. Aliás, meus prezados irmãos, foi isso que Paulo escreveu em Filipenses 2 e 3. Tudo o que fazemos deve ser feito com humildade, e que cada um deve considerar os outros como superiores a si mesmo. Sabe de uma coisa? Ser humilde, meus queridos irmãos, é uma virtude que o Espírito Santo nos concede. Um pastor foi procurar uma casa de um irmão, muito simples, que não havia da escola, mas era um servo de Deus, não sabia ler nem escrever. O pastor chegou à porta da casa e disse a ele: meu irmão, eu ouvi falar muito do senhor, eu queria saber o que é humildade. O irmão disse ao pastor: se o senhor está procurando, o senhor não tem em primeiro lugar. E deu uma lição nele. Ele contou para a gente uma vez aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, num culto. Então, irmãos, existem lições maravilhosas, mas não dá tempo de nós falarmos. Mas sabe, a humildade precisa estar na frente da mansidão. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Mas por que termos mansidão? Sabe por quê? Porque precisamos melhorar a nossa relação interpessoal. É aquela relação da gente com os outros. Sabe, Davi, como ninguém, soube fazer amigos. E o cristão, ele precisa ser manso e humilde, porque as portas se abrirão para nós. E as pessoas verão em nós que nós somos diferentes, que o Espírito Santo já fez morada em nós e que nós nos parecemos com o nosso mestre. E com isto não haverá dissensão, não haverá peleja, não haverá disputa, não haverá briga dentro das igrejas, dos ministérios, quando cada um de nós formos humildes e mansos e considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Que o Espírito Santo continue a fazer essa obra. Nós sabemos que isso é um processo que se inicia e ele é lento, mas dê lugar ao Espírito Santo para que o Senhor te torne uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, que considere o seu irmão, e você vai vencer muitas dificuldades que você poderia evitar. Glória ao nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu mais uma vez. Queremos rogar, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão à nossa escuta, que acompanham o programa Momento da Escola Dominical. Quer seja através das ondas amigas da Rádio Difusora, ou através do YouTube, ou no nosso blog, Senhor. Meu Deus, abençoa, alcança a vida desse meu querido, dessa minha querida, e promove, Senhor, a Tua maravilhosa obra em nossos corações, para que nos tornemos a cada dia mais parecidos com o Senhor, para sermos bem-aventurados e herdarmos a terra. Aleluia. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Estamos indo embora, mas queremos convidar você e você para amanhã, pela manhã, onde você estiver, procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima da sua casa e esteja conosco a estudar a nossa lição de hoje. Mansidão torna o cristão apto para evitar peleja. Estamos indo embora, mas sábado que vem temos um novo encontro aqui na Difusora para estudarmos juntos a nossa próxima lição, cujo tema será Vivendo de Forma Moderada. Você não pode perder. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo!
Cristo, o Senhor. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.